E hoje nos despedimos desse nosso projeto de falar do behind the scenes das publicações das principais obras de Tolkien, que eu comecei depois de ler a biografia dele publicada pelo Michael White. Começamos essa jornada conversando sobre todo o processo criativo por trás da obra da vida do autor, que foi o Silmarillion. Continuamos juntos falando sobre a publicação de O Hobbit, lá em 1937. E como não poderia deixar de ser, concluímos essa aventura conversando sobre o magnum opus do mestre da fantasia, que é a trilogia de O Senhor dos Anéis. Essa obra aqui foi concebida para ser a continuação direta de O Hobbit, porém só veio a ser publicada entre 1954 e 1955, praticamente 18 anos antes do seu predecessor. O que nos faz questionar se um certo autor aí, que a gente sabe que morre de dor de cotovelo por nunca ter sido considerado um nome tão importante dentro do gênero de fantasia quanto Tolkien, e já está há 15 anos fazendo seus fãs esperarem pelo próximo livro da sua obra, não está fazendo isso para tentar se igualar. Mas enfim, normalmente os fãs atribuem esse espaço tão longo de tempo ao perfeccionismo do autor, o que é sim um dos fatores, mas não o único, e eu também diria que não o mais impactante. O que mais pesou para esse atraso todo foi o amor e o apego do escritor pela sua outra obra que a gente já conversou nessa série aqui, que é o Silmarillion, que sempre foi o maior desejo dele conseguir colocar no mercado. Quando ele escreve o Hobbit, ele escreve como uma história infantil conectada a essa mitologia, mas ele não esperava que fosse ser o sucesso que foi. Então, quando a editora praticamente demanda dele uma continuação, ele percebe que é o momento de ele conseguir vender essa obra que ele queria tanto. O que conecta a gente é aquele fator do perfeccionismo, porque ele começa a escrever como uma sequência de O Hobbit, mas de repente ganha vida própria, mas também é o fato que ele tenta de todas as maneiras colocar no contrato de publicação que O Senhor dos Anéis só pode ser publicado se o Silmarillion também for. E como eu comentei lá no vídeo dessa obra, o Silmarillion como a gente tem hoje foi compilado pelo Christopher Tolkien, porque o J.R.R. Tolkien, ele escreveu num formato de poema que as editoras não achavam tão vendável assim. Isso aliado ao fator que ele era completamente contra essa estrutura que a gente tem hoje. Na cabeça dele, O Senhor dos Anéis só fazia sentido se fosse uma obra única. Vamos lembrar que estamos falando de um período pós-guerra, ou seja, papel era um recurso muito caro. E isso estendeu demais as negociações dele com a George Allen, que foi a casa editorial original dessa obra. Tanto que ali pelo início dos anos 50 ele tenta dar uma volta na editora e negociar diretamente com a HarperCollins para fazer sua publicação, o que também não dá muito certo pelos mesmos motivos. Sendo que ele só vem a aceitar essas condições quando ele percebe que ele já está com uma idade bem avançada e talvez ele nunca veja sua obra no mercado. Uma curiosidade é que apesar da obra já ter sido um sucesso a nível mundial desde o seu lançamento, ela só vem a se tornar o fenômeno que a gente conhece hoje em 65, quando ela é pirateada por uma editora americana. E é o movimento que o autor inicia pedindo para que os fãs venham a público, pedindo para que algo seja feito, que faz com que ela caia nos holofotes da grande mídia. O que nos permite dizer que talvez Tolkien seja o primeiro a conseguir alguma coisa reclamando muito no Twitter.